Muito bem, amados, nós estamos no último capítulo do segmento 2. Você já tem no caderno as divisões de Romanos em duas partes, cada parte em 2 blocos, cada bloco em 2 segmentos. Estamos terminando o primeiro bloco, né, e o segundo segmento. O segundo segmento, cujo título era Superabundou a graça. Segmento 1, onde abundou o pecado. Segmento 2, superabundou a graça. O capítulo 8, portanto, é o último capítulo do primeiro bloco, último capítulo do segundo segmento. Deste segmento, superabundou a graça. Neste capítulo 8, este capítulo 8 é como uma espécie de clímax de todo esse primeiro bloco, porque tudo que Paulo falou nos outros 7 capítulos nos traz aqui ao Romanos 8. É como se do capítulo de 1 até 7, Paulo expôs um problema, expôs qual é o nosso problema. O nosso problema é o mesmo, tá? O meu problema é o seu problema, o problema de cada um de nós é igual. Nós somos pessoas diferentes, mas todas temos o mesmo problema. Se chama pecado. O pecado é o nosso problema, tá? E o seu problema não é o pecado das outras pessoas. O seu problema é o seu pecado, tá? O pecado de outras pessoas não tem o poder de levar você para o inferno, mas o seu pecado tem o poder de levar você para o inferno. E a sua santificação é tratar o seu pecado e não o pecado dos outros. Por isso que Jesus disse, né? Tira primeiro a trave que está no teu olho. Então você vai enxergar melhor para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, à medida que você se santifica, você pode sim ser até um instrumento de Deus para ajudar, colaborar também na santificação do próximo, na santificação de outras pessoas. Mas a sua responsabilidade é com a sua santificação. Por isso está escrito na palavra que cada um dará contas de si mesmo a Deus, tá? Você vai dar conta de si mesmo, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, é de si que você vai ter que dar conta. Tem muita gente preocupada com o marido, com a esposa, com o filho, com o ente querido. Acho bom você se preocupar com você, porque você é que precisa de santificação. E quanto mais você se santifica, as pessoas com quem você se preocupa terão mais chances de ser transformadas por Deus através da sua vida transformada, através da transformação que Deus está operando na sua vida. Amém? Então, Romanos de 1 a 7, Paulo colocou esse problema. O problema é o pecado. E o capítulo 8 de Romanos pode ser considerado como um preciosíssimo tratado de espiritualidade cristã, o tratado da verdadeira, da genuína espiritualidade cristã, é a solução para o problema. Como lidarmos com essa velha natureza dentro de nós? Como lidarmos com esse pecado dentro de nós? Como oprimi-lo, como reprimi-lo, como tratá-lo, como não deixá-lo se manifestar? A resposta a essas perguntas estão todas aqui, no capítulo 8 de Romanos. Benditos sereis se ouvirdes e praticardes. Por isso que esse capítulo 8 recebeu aqui então o título de, repita aí, Vida no Espírito. Porque os salvos foram chamados por Deus a não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ok? Esse capítulo 8 está dividido em 2 partes.
A primeira parte vai até o versículo 17, que nós começamos nela na aula passada, mas não terminamos, vamos terminar hoje. E vamos entrar já na segunda parte. Na segunda parte vai do versículo 18 ao 39. A primeira parte, o título, diga aí, Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. O principal ministério do Espírito Santo, como Jesus declarou em João 16, 13, onde ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade, é guiar os filhos de Deus a toda a verdade. Porque a verdade é a palavra e a palavra é o instrumento essencial de Deus para nos santificar. Por isso Jesus orou por nós em João 17, 17, dizendo ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muito bem, guiados pelo Espírito, é o que vamos terminar agora mesmo. E depois vamos iniciar ainda hoje a segunda parte do Romanos 8, do 18 ao 39. A pergunta, repita, quem nos separará? Quem nos separará? Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque é o amor de Cristo que nos trouxe até aqui. E, como diz um texto da Escritura, que geralmente por aí é traduzido como Ebenezer, e as pessoas dizem Ebenezer, em hebraico Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Ele nos ajudou até aqui, é um sinal que Ele continuará nos ajudando até o fim. Por isso Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Inclusive hoje. Inclusive agora. Jesus está aqui conosco agora. E não está parado, Ele está operando em nós. Agora, nesse momento. Aleluia. Tem igreja por aí que pensa assim, né? Que o pastor tem que parar de pregar para começar a orar logo para Jesus agir. Ele vai agir depois na oração, não. Ele está agindo agora. Ele é a palavra, Ele está agindo agora. Ele está agindo agora. Ele é a palavra, agindo agora na nossa vida. Glória a Deus. Muito bem. A primeira parte está dividida assim, né? Do versículo de 1 a 11 e de 12 a 17. De 1 a 11, o antagonismo que existe dentro de nós. Diga, espírito versus carne. Espírito versus carne. Ok? Aqui nós vemos essa realidade, né? Essa realidade das duas naturezas. Duas naturezas. O pecador, a pessoa não convertida, ela só tem uma natureza, a natureza adâmica, tá? A natureza adâmica. E devo acrescentar a natureza adâmica decaída. A natureza adâmica decaída. Essa natureza adâmica decaída é que está aí pelo nome de carne. A carne é a natureza adâmica decaída. A carne é uma das maneiras que a Escritura chama a alma. E a natureza adâmica decaída está atrelada, grudada, envolvida na alma humana, tá? A alma humana. Por isso, essa natureza adâmica decaída transforma a alma de todos os homens, a alma que é chamada na Bíblia de carne e é chamada também de coração. E em Jeremias 17, 9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Portanto, todos os homens, todos pecaram, e como todos pecaram, todos têm uma alma enganosa, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. Essa é a natureza adâmica decaída. As pessoas que não são convertidas, elas não estão em Cristo, elas não estão no estado de salvação, elas estão no estado de condenação, elas só têm essa natureza. Só tem uma natureza, essa natureza. E por terem apenas essa natureza, elas não sentem a gravidade do seu pecado, não sentem nem a presença do seu pecado, porque elas acham-se normais, tá? Elas acham-se normais. Tem até um filme maldito aí chamado Normais. Os normais. Essas pessoas se acham normais. Beber é normal, prostituir é normal, homossexualismo é normal, jogatina é normal, tudo é normal, isso é viver a vida é essa. Para eles tudo isso é normal e eles não sentem que é nada errado, porque só tem essa natureza, e essa natureza não luta contra si mesma. Ela só faz a sua própria vontade e pronto, maravilha. As pessoas vivem por aí prestando culto à sua vontade. O culto que elas prestam é o culto à vontade própria. Elas vivem para fazer a sua própria vontade, porque só tem a natureza adâmica. Quando um pecador é convertido, quando um pecador é alcançado pela graça de Deus e experimenta uma genuína conversão, no ato da conversão, ele recebe uma segunda natureza. Ele recebe a natureza, olha, toda vez que eu chego aqui, né? Ele recebe a natureza de Cristo, tá? Ele recebe a natureza de Cristo. Por isso que Paulo chama a Cristo em Romanos e também em 1 Coríntios 1 Coríntios 15, ele chama a Cristo de o último Adão. O último Adão. O último Adão. Porque Adão representa um protótipo. O primeiro Adão foi o protótipo da primeira criação. Jesus Cristo é o protótipo da segunda criação. A segunda criação é a salvação, tá? Por isso, todo aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ok? Essa natureza de Cristo aqui é que é chamada então de Espírito, tá? Espírito. Espírito, porque implantar a nova natureza, a natureza de Cristo em nós, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem entroniza Cristo em nossos corações, em nossas almas, em nossa vida, dentro de nós, ok? E nós passamos também a ter um Espírito novo. Um Espírito novo, e além de um Espírito novo, o Espírito Santo, para testificar com esse Espírito que nós somos filhos de Deus. Muito bem. Então, o crente convertido, tá? A pessoa convertida, ela tem duas naturezas.
a natureza, ela recebeu a natureza de Cristo, a natureza do Filho de Deus, mas não perdeu a velha natureza. Não perdeu a velha natureza. Porque a velha natureza continua grudada na alma dela. Essas duas naturezas vão brigar. Essas duas naturezas vão lutar o tempo todo dentro de nós. O tempo inteiro, as duas naturezas estão lutando dentro de nós. A natureza adâmica está lutando para nós usarmos o nosso corpo como instrumento do pecado para a condenação. E a natureza de Cristo está lutando dentro de nós para que nós usemos o nosso corpo como instrumentos da justiça para a santificação, tá? Para sermos santos. Então, aquela natureza que for melhor alimentada, melhor fortalecida, vai vencer a outra. E para vencer a outra tem que ser crucificada. Por isso que está escrito em Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram a velha natureza. E antes de prosseguir, eu quero dizer para vocês uma coisa, tá? A sua velha natureza nunca vai perder a sua força, tá? O pecado, o seu pecado, até a sua morte, ele permanece dentro de você com toda a força dele. Não pense que o pecado se enfraquece dentro de você, que não enfraquece, não. Ele não perde nada da força dele. E tanto que se você quiser começar a cometer os pecados agora, a sua natureza carnal está prontinha para fazer isso. Com toda a força, com todo o ânimo. Então não pense que a santificação é o enfraquecimento da velha natureza, porque a velha natureza ela não se enfraquece. A santificação é o fortalecimento da nova natureza. Porque a nova natureza tem que ser fortalecida. A velha natureza não precisa ser fortalecida, ela já é forte. Mas a nova natureza precisa ser fortalecida. Ser fortalecida com o investimento total na vida espiritual. Na vida de oração, na vida de meditação na palavra, na vida de congregação e principalmente vigiando para praticar a palavra de Deus, porque na hora de você praticar, na hora de você falar, na hora de você conversar, na hora de você agir aí no mundo, tá? Você está acostumado a agir na carne, a deixar nas suas ações, nas suas palavras, nas suas conversas, nas suas reações mais naturais, você está acostumado a deixar a carne se manifestar. Tem que vigiar para não deixar mais a carne se manifestar, mas a nova natureza se manifestar. Cristo se manifestar através de você. Cristo viver através de você. Por isso Paulo disse aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E onde eu estou? Uma frase que ele disse antes de falar isso: eu estou crucificado com Cristo. Crucificado não significa morto. Crucificado significa vivo. Jesus estava crucificado enquanto estava vivo. Quando ele morreu na cruz, tiraram ele da cruz. Uma vez morto, não precisou mais estar crucificado. Enquanto nós estamos
crucificados com Cristo, estamos crucificados porque estamos vivos. Essa velha natureza está viva, querendo se manifestar a qualquer momento. Aliás, em todos os momentos. É a sua natureza velha que quer se manifestar. E como somos crentes há muito menos tempo que somos gente, estamos muito mais acostumados a agir, a falar, a sentir e até a pensar de acordo com a velha natureza. E recebemos a nova natureza em Cristo, mas a maioria dos crentes recebeu essa nova natureza em Cristo, mas não está fazendo aquilo que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Não está desenvolvendo a salvação, desenvolvendo essa nova natureza, fazendo essa nova natureza crescer para se fortalecer e poder então dominar sobre a velha natureza. Por isso é que é muito fácil a velha natureza se manifestar mais do que a nova natureza, porque nós não investimos na nova natureza como deveríamos investir, tá? A nossa vida de oração a vida de oração da maioria dos crentes é paupérrima, a vida de leitura e principalmente meditação na palavra é paupérrima, tá? E a vida de congregação também é paupérrima. O investimento tem que ser muito mais forte. Se nós tivéssemos do Espírito Santo agora a revelação do quanto precisamos, se vocês que estão aqui essa noite reunidos aqui, do quanto precisamos de investimento espiritual, vocês iam levantar aí a uma só voz, igual os caminhoneiros do Brasil, e falar assim: pastor, vamos ficar aqui até amanhã ao meio-dia. Entendeu? Porque nós precisamos investir nisso. Nós investimos muito pouco nisso. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Porque deixamos a nossa carne muito à vontade, sabe? Deixamos a nossa carne muito à vontade. Ao invés de oprimirmos a carne e crescer no espírito, nós oprimimos o espírito e deixamos a carne muito à vontade. Deixamos a carne muito à vontade. E quando a gente vem para a igreja, vem para a congregação, já vem assim meio que amarrado. Ixi, quanto tempo vai demorar, será? Porque eu tenho que liberar minha carne. Aí acaba o culto, acaba a reunião, agora eu vou liberar geral. Já vai para a carne de novo, porque já está acostumado a viver segundo a carne e não segundo o Espírito. A santificação é uma disciplina de vida. A santificação é uma disciplina de vida muito árida, mas muito forte. É por isso que gente mole não consegue conquistar o reino. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, tá? Que só os fortes, só os violentos, os que se esforçam de verdade é que conseguem. E Pedro, o apóstolo Pedro, entendeu isso de tal maneira que ele diz para nós em 1 Pedro 3,18? Ulisses, 1 Pedro 3,18 ou 4,18? Se é com dificuldade que o justo é salvo, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Obrigado, Rubiane. 4,18. 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade. Então, isso significa que nós sempre teremos dificuldade em fortalecer a nova natureza e guerrear, combater contra a velha natureza,
Porque a velha natureza já se sente a dona da casa, porque já nasceu conosco. A velha natureza se sente a dona da casa, porque ela já nasceu conosco e é ela que se acha no direito de sempre se manifestar. E nós temos que amarrá-la, nós temos que oprimi-la, nós temos que crucificá-la e crescer espiritualmente, para que Cristo viva em nós e não mais nós vivamos. Tá? Muito bem. Então, é isso que nós, resumindo o que foi falado aí no capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. A maior luta da nossa vida não é fora de nós. A maior luta da nossa vida é dentro de nós. A luta definitiva da nossa vida é dentro de nós. A luta que vai provar se você é um dos muitos chamados ou se é um dos poucos escolhidos que vai morar no céu, o que define isso é como você está encarando essa luta aí dentro de você. Porque você estiver deixando a carne vencer, a carne dominar, você vai perder o que ganhou. Porque ao que tem se lhe dará e terá com abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas se você estiver lutando, como todo crente verdadeiro, genuinamente eleito de Deus para a salvação, está lutando porque Deus opera isso nele. Filipenses 2,13, Deus opera nele tanto o querer como realizar, como efetuar, segundo a sua boa vontade, e boa vontade de Deus, que é a nossa santificação. Aí esse eleito não dá mole para a sua carne, ele luta contra ela 24 horas por dia, luta fortalecendo-se espiritualmente, para que a carne nunca venha, nem por um minuto, nem por um segundo, a prevalecer sobre o Espírito, porque se por um segundo você deixar a carne prevalecer sobre o Espírito, você já peca aí, e já entristece o Espírito Santo aí. Entendido por que Pedro disse isso? Em 1 Pedro 4,18? É com dificuldade, não é com facilidade não, tá? Não é com facilidade não, é com dificuldade que o justo é salvo. É por isso que o caminho, a porta e o caminho para a salvação é porta estreita e caminho apertado. Porque não é uma porta carnal, é uma porta espiritual. Porque não é um caminho carnal, é um caminho espiritual, onde não tem lugar para carne. Não há lugar para carne. E repito, nós crentes estamos dando muita moleza para a carne, viu? Nós crentes estamos dando muita moleza, muito conforto, quando era para dar cruz. Gálatas 5:24. Para a carne é cruz. E é isso que Paulo está trabalhando então em Romanos, no capítulo 8. Continuando então, somente os filhos de Deus, o título desse texto que vamos ler agora, de 12 a 17, repita, filhos de Deus. Somente os filhos de Deus, portanto, têm essas duas naturezas. Os ímpios
não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. São criaturas de Deus, tá? Então, quando você encontrar ele, fala para ele: e aí, criatura? Os ímpios são criatura de Deus. Portanto, como criaturas de Deus, eles só têm uma natureza, a natureza humana decaída. Mas os filhos de Deus receberam a Cristo, receberam a natureza de Cristo, tá? Receberam a natureza de Cristo. Vamos entender duas palavras que vamos ler aí agora em João capítulo 1, versículos 12 e 13. João capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repitam. Aleluia. Aqui a palavra-chave é nascer, o verbo nascer. Eles nasceram de Deus. Esse nascimento de Deus aí não é o primeiro nascimento. Você nasceu da sua mãe e do seu pai. Esse nascimento aí é a conversão. Esse nascimento aí é o nascimento que Jesus disse também para Nicodemos, o novo nascimento, lá no capítulo 3. Quem não tiver nascido de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aliás, em grego, João escreveu em grego, não está escrito assim, quem não nascer de novo, tá? Está escrito, quem não for nascido de novo. É assim que está escrito. Porque é Deus quem opera esse nascimento, e não a pessoa que nasce. Eu quero nascer. Eu mesmo vou nascer. É Deus quem opera este novo nascimento. É por isso que eu quero estudar com vocês aqui um pouquinho a palavra receber, que começa no versículo 12 aí. Mas a todos quantos o receberam. Cuidado, porque quando você ouve essa palavra, todos quantos o receberam, você é tentado a cair naquela heresia de que é a pessoa que aceita Jesus. Se você aceitar Jesus, você vai receber Ele hoje. Você quer receber Jesus hoje? Você quer receber Jesus hoje? Não é isso não, tá? Não é isso não. O Vilobaldo perguntou para essa jarra se ela queria receber água hoje. Não, ela é uma jarra e ele colocou a água e ela recebeu a água. Esse receber não é um ato da vontade dela, é um ato prático que aquele que colocou a água realizou. Ela recebeu porque ela está contendo essa água. Assim somos nós somos esses vasos. Os seres humanos foram comparados, nós vamos ver em Romanos 9, né? Vamos passar também 3 sextas-feiras em Romanos 9. Em Romanos 9 vamos ver como todos os seres humanos foram comparados a um vaso, como esse aqui, um jarro, um vaso, um utensílio doméstico, tá? Numa grande casa, Paulo também fala isso em 2 Timóteo, capítulo 2. Numa grande casa, essa grande casa é o mundo, há utensílios, tá? Há utensílios valiosos e utensílios menos valiosos. Utensílios para honra, utensílios para desonra. Se você é um vaso para honra, o que Deus fez? Ele tirou de dentro de você a condenação, o seu pecado, ele te esvaziou de si mesmo e colocou Jesus dentro de você. E você, como um vaso, recebeu Jesus.
Mas não foi pela sua vontade, foi pela vontade de Deus que operou na sua vida, porque Ele fez de você um vaso para isso. Ele fez de você um vaso para isso. Então, todos quantos o receberam, próxima frase aí, está escrito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é isso? Só que a palavra poder está errado aqui, tá? Não é poder a palavra que está aí. A palavra que está aí no grego é a palavra exousia, que traduzida para o português pode ser autoridade ou pode ser direito. As duas coisas valem aí, mas principalmente aqui é a palavra direito, tá? Direito. A autoridade também é válida, por causa do Lucas 10:19. Anote aí, Lucas 10:19, pega o copo sem fazer barulho. Lucas 10:19, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, né? Então, ali também a palavra exousia, vos dei autoridade ou vos dei direito. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, tá? Quando Deus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus? Quando nós, tendo uma única natureza, natureza adâmica decaída, Ele nos deu também a nova natureza, a natureza de Cristo. Quando nos deu a natureza de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Nos deu também o direito de sermos feitos. Outra palavra-chave é o verbo fazer, de sermos feitos filhos de Deus. Ninguém vem ao mundo sendo filho de Deus. Todos vêm ao mundo debaixo da maldição de Adão. Todos vêm ao mundo debaixo da maldição do pecado. Foi o que Davi disse no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então todos vêm ao mundo nesse mesmo estado que Davi também veio. No estado de pecado, no estado de destituição da glória de Deus, destituição da graça de Deus. Viemos ao mundo no pecado, porque viemos ao mundo apenas com a natureza adâmica decaída. No ato da conversão, nós recebemos a nova natureza. E ao receber a nova natureza, recebemos o direito de já ser feitos filhos de Deus. Significa que a partir da nossa conversão, nós estamos sendo feitos, manufaturados, trabalhados, tá? A natureza do Filho de Deus está sendo entalhada na nossa natureza. Isso é um processo. Recebemos o direito de ser feitos e continuar sendo feitos no decorrer da nossa vida, feitos filhos de Deus, ou seja, feitos semelhantes ao Filho de Deus, semelhantes a Cristo Jesus. Então, você e eu ainda não fomos feitos filhos de Deus, nós estamos sendo feitos filhos de Deus. Nós recebemos já o direito, e agora Deus está agindo em nós, nos transformando de glória em glória, de fé em fé, na perfeita imagem de Jesus. É o que nós vamos ver aqui ainda, tá? Nós vamos ver aqui ainda dentro do Romanos 8, a fim de que Jesus seja então o primogênito entre uma multidão de irmãos, e esses irmãos são imitadores de Cristo. E
que por isso no contexto da Escritura Sagrada, Atos 11, 26, já foram chamados cristãos, imitadores de Cristo, imitadores reprodutores do caráter de Cristo. O caráter de Cristo é reproduzido na vida deles. Os pensamentos de Cristo na sua mente, as palavras de Cristo na sua boca, os sentimentos de Cristo na sua alma, as ações de Cristo na sua conduta, o comportamento de Cristo no seu jeito de se comportar. Então estamos sendo feitos filhos de Deus. Porque todos os outros são filhos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E os que caem na mentira são filhos dele, filhos do diabo. Os que permanecem no pecado. Então Deus nos deu, então, em Cristo, o direito de sermos feitos seus filhos, filhos de Deus. Então pega agora aí do Romanos 8, a partir do versículo 12, né? Semana passada chegamos até o 11, a partir do versículo 12. O versículo 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Repitam. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Primeira coisa que diz, somos devedores. Isso é uma verdade. Somos devedores. Mas não a carne. A carne nós não somos devedores. Não somos devedores, não devemos nada a essa natureza adâmica decaída que nós temos. Amado, essa carne para quem você dá tanto conforto, você não deve nada para ela. Para que está dando todo esse conforto para ela? Você não deve nada para ela. Mas a Jesus você deve. A Jesus você deve. Ou não? Sim. Nós somos devedores de Cristo. Nós somos devedores a Deus. Nós ficamos numa dívida eterna para com Deus. Porque o salário do pecado é a morte, o que nós merecíamos é a morte, o que nós continuamos merecendo, mesmo agora que recebemos o direito de ser feitos filhos de Deus, mesmo de posse desse direito, nós continuamos sendo pessoas que merecem a morte, merecem o inferno, merecem o lago de fogo e de enxofre, o pior lugar que possa haver dentro do lago de fogo e de enxofre é pouco para mim e pouco para você. Nós merecemos pior. E Deus nos tirou dessa condição e nos deu uma imerecida graça, imerecida salvação. Nós somos devedores a Deus? Sim. E para a sua carne, você deve o quê? Não. A única coisa que você deve para a sua carne, Gálatas 5:24, é o quê? Cruz. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 16:24, se eu não me engano: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que Cristo falou ali é essa cruz que Paulo disse aqui em Gálatas 5:24. Que os que são de Cristo Jesus
Crucificaram a carne. É a cruz para crucificar a sua carne. 16, 24? Ok? Então, o versículo 12 diz que os filhos de Deus são aqueles que tomam consciência de que são devedores a Deus. Nós devemos submissão a Deus. Nós devemos sujeição a Deus. Nós devemos obediência a Deus. Nós não devemos nada para a carne. A carne que fica dentro de nós, tentando nos constranger, tá? Tentando nos obrigar, tentando nos manipular a fazer as suas vontades, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não temos que fazer a vontade da carne. Temos que crucificar a carne. Para a nossa carne nós devemos cruz. Para Deus nós devemos obediência. Então somos devedores. Viu? Somos devedores a Deus. Não somos devedores à carne. E aí no versículo 13 diz o porquê. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Repita. Porque se vivereis segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Muito bem. Então, o que é viver segundo a carne? É fazer a vontade da carne. Tá? É viver como se fosse devedor para a carne. Eu vou dar uma folga para minha carne. Vou levar minha carne para Miami, para a praia. Vou dar a maior folga. Como é bom. A sua carne gosta. Viu? A sua carne gosta dos prazeres. A sua carne gosta dos prazeres da terra. Viu? Gosta dos prazeres da terra. Está atrás de tudo quanto é bom. Não importa quanto custe. Para dar o dízimo, você pensa, será que eu dou esse dízimo? É custoso dar uma oferta. Mas para pagar qualquer coisa que seja prazerosa para a carne, você não pensa. Você abre o bolso, você abre a carteira. Isso é a carne. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Essa morte aí é condenação eterna, viu? Caminhais para a morte. Na história da igreja, nós temos testemunhos de muitas pessoas que quando entenderam isso aqui de vez, até aprenderam a renunciar um monte de coisas. Hoje a gente não vê cristãos renunciando nada. Pelo contrário, eles querem abraçar tudo. Quer aproveitar tudo do mundo. Tudo que há no mundo. Não abre mão de nada, não renuncia nada por amor a Cristo. Porque não tem amor a Cristo. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, o contrário, é assim que devem agir os filhos de Deus, se pelo Espírito, ou seja, guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, fortalecendo a nova natureza em Cristo, fortalecendo a vida espiritual, é para isso que o Espírito Santo quer nos guiar. Então, pela obra do Espírito na nossa vida, pela obra do Espírito Santo na nossa vida, mortificarmos os feitos do corpo. Atenção, o corpo aqui é uma tradução não muito boa, tá? Não é uma tradução muito boa.
A tradução aqui é os feitos da alma. É porque o corpo é a manifestação visível da alma. As vontades não estão no corpo, as vontades estão na alma. Os desejos não estão no corpo, os desejos estão na alma. As concupiscências não estão no corpo, as concupiscências estão na alma. E a alma, então, manipula o corpo. A alma, então, usa o corpo para realizar os seus desejos. Você estava falando aí sobre a questão da pessoa ver muita coisa, tudo. Eu estava lembrando aqui, não sei se pode encaixar aí, Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Acredite que os pés desse versículo interpretam desse lado. Só que não sabe que o melhor que Deus deu a essa terra foi Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o melhor que Deus deu a essa terra. E pensa que o melhor dessa terra é churrasco, ou sei lá o que, o camarão, ou o que melhor é o pão da vida. O pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. É o melhor que Deus deu para nós nos alimentarmos aqui nessa terra. Né? Então, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, aqui não é bem os feitos do corpo, é os feitos que a alma quer fazer através do corpo. Os feitos que a alma decaída quer fazer através do corpo, usando o corpo. Quando o ímpio morre, o corpo dele está mortão lá no caixão, porque não tem mais alma. A alma já saiu de lá, não pode fazer mais nada, não pode realizar mais nenhum dos seus desejos, porque ela está fora do corpo, ela precisa do corpo para realizar os seus desejos. E não está lá mais. Né? Então, se pelo Espírito também, então, fizerdes o que se chama, tá? O que se chama dentro da santificação, tá? Algo que se chama, tá? Anote aí então, igual está no versículo aí, mortificação. Mortificação. E que Paulo também falou de uma outra maneira, a mesma coisa com outras palavras, em Colossenses, vamos ver, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Colossenses 3, 5 e 6, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, 2 pontos, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Repitam. Esses filhos da desobediência está entre colchetes aí, né? Mas ele está no texto original. Viu? Esses colchetes aqui não tem nenhuma razão de ser. Ele está no texto original. Os filhos da desobediência. Então, fazei morrer o quê? Fazei morrer a vossa natureza terrena, a natureza adâmica, a natureza decaída. Isso é o que se chama dentro da santificação de mortificação. Coisas que você tem que mortificar e não vivificar. O conforto que você dá para a sua alma faz vivificar os maus desejos dela. Se você aprender a dar cruz para ela, você vai mortificar esses desejos malignos. Então a mortificação é algo muito importante aí. Então, se praticar pelo Espírito, aprender a praticar essa
mortificação. Termina o versículo 3 dizendo: vivereis. Aleluia. Vivereis a vida com a abundância que Jesus trouxe. Vamos ver como essa vivificação interna, então, mortificação da carne, mortificação da velha natureza e vivificação da nova natureza. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repitam. Aleluia. Então, quando que o Espírito Santo veio habitar na nossa vida? No momento exato da conversão. Por isso, tá? Por isso, o que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo, tá? O que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo, que João Batista falou, ele vos batizará com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é a própria conversão, que é o primeiro nível da salvação. O Espírito Santo veio habitar em você. Você não tinha o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo veio habitar em você. Para que ele veio habitar em você? Para ser uma visita na sua casa? Não. A coisa mais mentirosa que você diz para o visitante na sua casa é: sinta-se em sua casa. Fique à vontade, como se você estivesse na sua casa. Essa é a coisa mais mentirosa que você diz para o visitante. Quando o visitante vai embora, ufa, ainda bem. O Espírito Santo veio para visitar você? Não, veio para morar. Ele veio para morar, e não só para morar, ele veio para ser o dono da casa. Ele veio para mandar na casa, ele veio para administrar essa casa. Ele veio derrubar você da posição de administrador dessa casa. Você não manda mais aqui. Quem manda agora é o Espírito Santo. É isso que é ser filho de Deus. E o filho de Deus, então, os filhos de Deus, então, serão guiados pelo Espírito Santo de Deus. Guiados, como eu já falei, anote aí, nunca esqueça esse versículo, tá? Vocês vão notar que eu sempre repito certos versículos muito mais do que outros. Um deles é João 16:13. Onde Jesus disse: o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade. Portanto, quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus a toda a verdade, a toda a palavra. Eles são guiados. Por que o homem do Salmo número 1, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita. O Espírito Santo está guiando ele para isso. O Espírito Santo está guiando, ele é um filho de Deus, e o Espírito Santo está guiando ele para isso, e por isso o resultado é que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, o fruto do Espírito, cuja folhagem não murcha, tudo quanto faz, prosperará, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Todo mundo quer dizer que é filho de Deus por aí. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Quem está por aí pregando heresia, é o Espírito de Deus que está guiando ele a pregar essas heresias? Porque heresia é mentira.
O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, ele guia à verdade, ele não guia a nenhuma mentira. Essa semana me contaram que teve uma igreja aí que recebeu um pregador aí do Chile aí que era só heresia. Mas estava lotadíssima e o povo achando o máximo. E quando acabou, pediram para ele voltar. Ele não tinha mais agenda para esse ano, está toda ocupada. Estão vendo? E pregando heresia. E só pregando heresia. Ele que está pregando. E as pessoas que estão gostando, estão todas elas sendo guiadas pelo Espírito Santo? Não. Então são filhos de Deus? Não. Porque esse versículo está dizendo que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amados, tem muita coisa diabólica por aí acontecendo com o nome de evangelho, com o nome de gospel, com o nome de evangélico, e não é nada de Deus. Por isso, lembra que o Espírito de Deus quer nos guiar a ser homens espirituais. E homens espirituais, como Paulo disse em 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual julga todas as coisas. Essas pessoas recebem pregadores como esse, tá, sem julgar nada. É porque estão interessadas nos milagres, nas bênçãos, no todo esse auê gospel que inventaram por aí como unção. E estão pecando contra o Espírito Santo, porque não estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo para isso. O que o Espírito Santo faz é guiar a toda a verdade. Guiar a toda a verdade. Nessa mesma igreja que teve esse auê aí, um dia antes desse pastor vir pregar, foi outro pastor, que é um pastor conhecido por pregar a palavra de Deus. Não tinha nem 10% das pessoas que tinha no dia que estava o famoso. E o pastor que pregou a palavra de Deus pergunta se vocês pediram para ele voltar. O pastor que pregou a palavra de Deus é filho de Deus, foi guiado pelo Espírito de Deus. Mas as pessoas não se interessam mais por isso, porque elas também não são filhas de Deus, são filhas do diabo. Porque filhos de Deus amam a verdade. Filhos do diabo amam a mentira. E o maior disfarce do diabo é se disfarçar de Cristo, se disfarçar de ministro, se disfarçar de pregador, se disfarçar de Deus, se disfarçar de anjo de luz. É o que ele mais sabe fazer. E os bobões, digo bobões mesmo, que são ignorantes de Bíblia, ignorantes da palavra, são crentes carnais e não homens espirituais, não sabem julgar todas as coisas. Não sabem discernir todas as coisas. Não sabem discernir as coisas espirituais. Aí vai lá como patinho e cai em todas as armadilhas diabólicas. E cai na idolatria, porque ainda idolatra um cara desses. Um cara desses é idolatrado. Aquele sim é que é um homem de Deus, olha as coisas que ele fez. Que lástima, irmãos, que é uma lástima. Né? Isso, tá? Só um pequeno exemplo que eu estou dando do tudo que está acontecendo por aí que vocês não fazem ideia. Que vocês não fazem ideia. É exatamente o que Paulo falou para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4. Olha, Timóteo, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra. Insiste em pregar a palavra.
Prega a palavra se for oportuno e se não for oportuno. Porque chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas. Fábulas são coisas fabulosas, mas não são a verdade. A verdade é que eles estão rejeitando. E aí Paulo completa isso com 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que os poderia salvar. O Espírito de Deus não guia ninguém para a mentira. Portanto, esses hereges não são guiados pelo Espírito de Deus. E se não são guiados pelo Espírito de Deus, por que Espírito que são? São guiados pelo diabo. E se o Espírito Santo que guia toda a verdade, leva o homem espiritual a discernir o que é verdade e o que é mentira, e essa multidão de gente acolhe essa mentira como se fosse verdade, elas são uma multidão de homens espirituais? Estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus? Então por que Espírito? Guiadas pelo Espírito, tá? O mesmo Espírito que guia o curso deste mundo tenebroso para a condenação, porque não há salvação fora da verdade absoluta, e a verdade absoluta é Jesus, a verdade absoluta é a palavra de Deus, e que hoje não faz mais sucesso, não atrai multidões, porque essas multidões são interesseiras. O Deus delas é a vontade delas. E elas não negam jamais a sua vontade. E por isso jamais serão de Cristo Jesus. Então não confunda crente com crendice. Ser crente é crente na verdade, é crente na palavra, é a fé que vem pela palavra, a palavra de Cristo, a palavra que é Cristo, a palavra que é a verdade, e o único Espírito que guia os filhos de Deus a toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. E só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados a quê? Escreva aí, ó. Guiados a conhecer a palavra, guiados a meditar na palavra e guiados a praticar a palavra. Guiados a conhecer a palavra, guiados a meditar na palavra, guiados a praticar a palavra. O Espírito, é assim que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guia a toda a verdade, e por isso, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Versículo 15, Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Repitam. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Neste versículo você tem
duas palavras aí, espírito e espírito, espírito de escravidão, espírito de adoção, e os dois espíritos aí estão com letra minúscula, correto? Está correto assim, tá? Está correto assim com letra minúscula, porque não está falando da pessoa do Espírito Santo, está falando da condição espiritual da pessoa. A condição espiritual da pessoa. Antes da nossa conversão, a nossa condição espiritual era de escravidão, porque éramos, então, escravos do pecado, da carne, do diabo e, portanto, do mundo. Tá? O espírito de escravidão faz, então, dos pecadores escravos da carne, ou seja, escravos dessa natureza adâmica, escravos do pecado, portanto, escravos de Satanás, escravos do diabo e, portanto, escravos do mundo. Eles têm que servir a carne, eles são obrigados a servir a carne, a servir o pecado, a servir o diabo e a servir o mundo. E não pense que eles são infelizes por isso não, eles fazem isso com muita alegria. Tá? Esse é o espírito de escravidão, ou seja, a condição em que nós também estávamos antes de ser convertidos, antes de ser alcançados pela obra da salvação. Uma vez alcançados pela obra da salvação, mudou a nossa condição. A nossa condição agora é uma condição de, não mais de escravidão, tá? A nossa condição não é mais uma condição de escravidão, mas agora a nossa condição é uma condição de adoção. É uma condição de adoção. Essa condição de adoção está aqui chamada como espírito de adoção. A obra da salvação faz de nós, outrora pecadores, agora filhos de Deus por adoção. O que nos difere de Cristo Jesus? Jesus é o Filho unigênito por geração. Jesus é o único Filho por geração. João capítulo 1, versículo 18. O Filho que está no seio do Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Unigênito significa único gerado. João 1,18. João 1,18. Então, Jesus é o único filho, digamos assim, legítimo de Deus. Os salvos passam a ser filhos de Deus por adoção. São adotados como filhos de Deus, e Paulo usa essa palavra adotados também em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Repitam. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Então, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, tá? Para a adoção de filhos.
Aí que a gente pode usar o seguinte exemplo. O mundo inteiro, vamos comparar o mundo inteiro com um grande orfanato, onde todos os pecadores, todos pecaram e, portanto, todos são órfãos de Deus. Não tem a Deus por pai. São órfãos. O pecador não é filho de Deus, então ele é órfão. Tá? Não tem pai, não tem a Deus como seu pai. Nós todos fazemos parte deste orfanato. Deus conheceu esse orfanato ainda antes da fundação do mundo. Deus conheceu todos os órfãos deste orfanato. Todos pecaram e todos então foram destituídos da glória de Deus. Todos carecem, o órfão é carente. Todos carecem da glória de Deus, não tem a Deus por seu pai. Deus conheceu todos esses órfãos. Quem vai hoje adotar uma criança no orfanato, vai lá ao orfanato, ao determinado orfanato que for, e chega lá, adota todas as crianças? O que ele faz antes? Ele vai conhecer essas crianças, para depois, entre essas crianças, escolher aquela que ele quiser adotar. Não é assim? Que os casais que adotam fazem? Pode até adotar mais de uma, mas todas são escolhidas. Eles não adotam todas, eles escolhem quem eles querem adotar, ok? Escolhem quem eles querem adotar. Deus conheceu toda a humanidade órfã, toda a humanidade que ele sabia que iria pecar. Todos pecaram, se tornaram órfãos de Deus. Deus conheceu todos esses órfãos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, ainda no Efésios aí, capítulo 1, versículo 4, um versículo aí antes do 5. O versículo 4, nós lemos o 5, vamos ler também o 4. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Repitam. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aleluia. Deus conheceu esse orfanato, viu todos os órfãos que estavam neste orfanato, e dentre esses órfãos, ele, ainda antes da fundação do mundo, ele já escolheu todos quantos ele quis adotar. Ok? Chega num orfanato, é a criança que se elege, que se oferece para ser adotada? Ela pode até tentar fazer isso. Mas quem vai escolher é o casal que vai lá para escolher. Por isso Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, eu é quem vos escolhi, a vós outros. Então, por isso, quando foi que nos escolheu? A data da escolha? Antes da fundação do mundo. E o propósito da escolha? Para ser santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus escolheu, os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo, né? Quando um casal então adota um filho no orfanato, né? Ele tem que fazer a parte judicial, a parte legal, ele tem que ir no cartório para registrar, não tem? Registrar agora como seu filho. O Pai Celestial nos escolheu antes da fundação do mundo e já nos registrou no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito desde a fundação do mundo. Esse livro é citado em Apocalipse,
capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo também 8. Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8. O livro da vida do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O livro escrito também desde a fundação do mundo. No livro da vida, portanto, o livro da vida representaria o livro de registro do cartório de Deus. No cartório de Deus, no cartório celestial, Deus já registrou todos os seus filhos adotados na história da humanidade. Durante a história, Deus só vai resgatando eles espiritualmente. Deus só vai resgatando eles espiritualmente, arrancando eles do império das trevas e transportando eles para o reino do Filho do seu amor. Às vezes um filho que é resgatado fica assim, oh meu Deus, tinha um coleguinha lá no orfanato que não foi escolhido. Não foi não, não deve ficar chorando por causa dele não, que não foi escolhido. E por causa do seu choro, Deus não vai escolher ele não, porque a escolha já foi feita, está atrasado. A escolha já foi feita, Deus não está escolhendo ninguém agora. A escolha foi feita antes da fundação do mundo. Tá? Isso é palavra de Deus, portanto, o Espírito de Deus que ensina para nós essa palavra. Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu e já adotou, já escreveu seus nomes no livro da vida e só vai tirando eles do império das trevas aí, espiritualmente. Agora, quando um casal vai no orfanato, adota o filho, leva essa criança, menino ou menina, para sua casa, não é isso? E aí, lá na casa, tem uma fase de adaptação, porque pode ser que não se adapte. Se não houver adaptação, tem muitos casos que a adoção é cancelada, porque não houve adaptação. Existem casos assim. Não adaptou, essa criança não adaptou com esse casal, não adaptou naquela casa. Há uma fase de adaptação. Nós fomos adotados por Deus, mas Deus ainda não nos levou para a sua casa. É diferente do que acontece por aí, nos orfanatos, tá? Nas adoções aqui na sociedade. Deus já nos adotou, mas não nos levou ainda para casa. Jesus ainda vai levar. Ele falou assim, ó, eu vou para a casa do Pai, vocês não vão ainda não. Eu vou para a casa do Pai porque eu sou filho legítimo. Então, eu vou para a casa do Pai, vocês não vão ainda não. Mas fica tranquilo, eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Tá? Então, eu vou primeiro, eu vou na frente. E só quando eu voltar é que eu vou levar vocês e que vocês vão entrar lá. Por isso que está escrito em João 3,13, que ninguém subiu ao céu, à casa do Pai, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E quando Jesus voltar, então, vai levar todos esses filhos adotados e salvos. Então, ao contrário do que fazem os casais hoje, que adota a criança e já leva para sua casa, Deus não nos leva ainda para a nossa casa. Mas ao invés de nos levar para casa, Ele nos dá um manual. Olha aqui, eu te adotei, agora esse aqui é o manual que eu estou te dando para você aprender a viver como meu filho. Aí no orfanato, você não vai sair do orfanato ainda. Você vai continuar no orfanato, mas primeiro, tome consciência, você não é mais órfão. Você não é mais órfão, você já é meu filho. Eu vou deixar você no orfanato para você se adaptar o jeito que deve viver comigo. O jeito que deve viver na minha casa. Está tudo aqui, a minha palavra está aqui, o meu manual está aqui, para você meditar de dia e de noite e praticar isso na sua vida. Depois que passar essa fase de adaptação, aí então eu venho e pego você e levo para minha casa.
Entenderam como que é a salvação? É assim que é a salvação. Por isso que a salvação tem 3 níveis: a conversão, a santificação e, por último, a glorificação é quando formos para casa. Mas até lá precisamos da santificação. Ser santificados na verdade, na palavra. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se não se santificar, o crente que não se santifica, ele prova que não foi adotado. O crente que se santifica, ele prova que foi adotado, porque através dessa santificação, ele confirma tanto a sua vocação, como a sua eleição. É o que Pedro disse, vamos ler aí rapidamente, em 2 Pedro, capítulo 1. Abre aí na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Repitam. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aleluia. Como é que nós confirmamos a nossa vocação e eleição? Nos santificando. Nos santificando cada dia. Nos santificando todos os dias. Trabalhando, seguindo a nossa santificação todos os dias. Glória a Deus. É assim que nós vivemos, então, é essa condição, essa nova condição de adoção. Esse espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba. Abba, em aramaico, é papaizinho. Já podemos chamar a Deus de papai, a Deus de pai. Mas não fomos levados ainda para casa. Seremos levados para casa. Estamos vivendo aqui no mesmo orfanato, mas não estamos vivendo mais como órfãos, porque agora nós temos um pai e temos a palavra dele para aprender a como viver como filhos desse pai, para viver obedientes a esse pai. Então esse aí é o versículo 15. Versículo 16. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repita. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora você tem Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula, correto? Com letra maiúscula aí é o Espírito Santo. E com letra minúscula é o nosso Espírito. O próprio Espírito Santo testifica, dá testemunho, tá? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa testificação espiritual é uma testificação interna, interior, que só quem tem o Espírito de Deus experimenta e não sabe explicá-la, mas sabe que tem. Tá? O Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica. Como ele faz isso? Volta para o João 16, 13.
O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, guiando-nos a toda a verdade, guiando-nos a compreender o quê? O manual que o Pai deixou para nós. O Pai nos deu o manual e o Pai nos deu o Espírito Santo que inspirou o manual e nos deu o Espírito Santo que nos ensina a entender e a viver tudo que está aqui neste manual, ok? Então, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E terminando então ali aquele texto, aquele parágrafo ali que vai até o versículo 17, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Repita. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci uma família uma vez que adotou um rapaz, né? Essa família já tinha outros filhos e adotou um rapaz, né? Mas não colocou ele no testamento, colocou só os outros filhos no testamento. E depois morreu, as pessoas morreram, ficaram os filhos, né? E na maior briga aí, porque ninguém queria dar nada para o filho que foi adotado. Essa adoção foi injusta, não foi, não? Porque se adotou como filho, esse filho adotado, mesmo sendo adotado, passa a ter o direito à mesma herança, compartilhar da mesma herança dos outros filhos legítimos. Então, a herança, tá? Aí, qual é a nossa herança? A nossa herança é a glória. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, né, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, o Pai glorificou Jesus. O Pai deu a Jesus a herança da glória. O Pai deu a Jesus a herança da glória. Paulo fala uma palavra em Colossenses que é Cristo em vós, a esperança da glória. Tá? A nossa herança é compartilhar com Cristo a mesma herança dele, a herança da glória, de estar na casa do Pai, de estar na glória eterna com o Pai, junto com o nosso irmão mais velho, o filho unigênito, o filho legítimo, Jesus. E ali com ele, então, todos os filhos adotados ali, então, glorificados com ele, tá? Glorificados juntamente com Cristo. Mas olha o desenrolar do versículo. Tudo bem, se somos filhos, somos também? A herança já é garantida, a herança é nossa. Deus não nos deixa fora do testamento. Tá? Deus nos dá a mesma herança, Deus dá aos filhos adotados a mesma herança do filho legítimo. Por isso somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, no mesmo, olha só que coisa que Deus faz conosco, nos coloca no mesmo patamar de Jesus. Porque nós somos adotados, Ele não coloca Jesus maior do que nós, nos coloca iguais a Jesus, co-herdeiros
com Cristo. Jesus compartilha conosco da mesma herança, tá? Da mesma herança. Agora, se com ele sofremos, se com ele sofremos. Por que Jesus sofreu? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ele sofreu para aprender a obediência. Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus sofreu para aprender a obediência, colocar mais um elemento nessa frase. Se Jesus, que não tinha a velha natureza adâmica decaída, se Jesus, que não tinha pecado, mesmo não tendo pecado, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, e nós, como vamos aprender a ser obedientes? Ninguém aprende a ser obediente de boa, não, porque a velha natureza nossa não é obediente. A velha natureza tem algo que se chama desobediência natural, tem algo que se chama rebeldia natural. Estultícia natural, que diz a Bíblia, já vem grudada no coração da criança quando nasce. E que só a palavra de Deus é que tira. Só a disciplina, se o pai e a mãe disciplinar com a vara é essa aqui, irmãos, ó. Essa é a vara que funciona de verdade, a palavra de Deus, a verdade. É que tirará dela, tá? É que tirará dela esses maus costumes, essa rebeldia, e que vai sujeitar essa vida a Deus, tá? Porque, sem obediência não há salvação, viu? Sem obediência não há salvação. Para que a obra da salvação fosse realizada, Jesus teve que ser obediente até a morte de cruz. Nós que somos alcançados por essa salvação, para que essa salvação seja completa na nossa vida, seja completada na nossa vida, temos que ser também obedientes até a morte. Perseverar na obediência até a morte. Aquele que perseverar até o fim nessa obediência, esse será salvo. Glória a Deus. Ficou bem compreendido, irmãos? Então, se com ele sofremos, então também com ele seremos glorificados. O que é ser glorificados? É receber a herança. A herança é a glória. Todo mundo quer a glória. Todo mundo quer a herança. Mas para recebermos a herança, temos que sofrer agora. Sofrer o quê? Sofrer a disciplina. Sofrer as correções. As correções nos humilham, nos levam ao pó. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Esse tempo oportuno será quando Jesus voltar. E agora aqui, então, é hora de nos humilharmos, aprendermos a humildade. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Santificar a vida, tá? A pedra de toque da santificação é a obediência. Sujeitar a Deus, levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Não é mais do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor manda. Ele manda aqui na palavra. A palavra é o pouco. Se for desobedientes ao pouco, Deus nos colocará
sobre muito, lá na glória. O pouco está aqui, ó. Aqui está o pouco para você obedecer. Se formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito que há de vir aí, lá na glória eterna. Aleluia! O tanto que eu me esforcei para correr com vocês, eu terminei aqui, no 17, tá? Da falta aqui do 18 ao 39, que está dividido nessas duas partes. 18 a 30 aqui tem muita coisa, e do 31 ao 39. O que nós vamos fazer? A semana que vem ainda é a terceira semana do Romanos 8. Eu não vou correr não nesse Romanos 8, que ele é muito importante. Então eu vou declinar com vocês aqui a partir do versículo 18, a semana que vem. E se não terminar, eu vou dar mais uma semana para o Romanos 8, amém? Lá na frente a gente pode resumir outros capítulos. Quando chegar no 16, que tem um monte de nome, de saudações, não precisa ser 2 semanas às vezes, ok? Amém, queridos? Então a gente compensa dessa maneira, mas o Romanos 8 e o Romanos 9, nós não podemos perder nada. Glória a Deus.